Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de planejamento e gestão da qualidade e nós vamos falar sobre as ferramentas de controle operacionais que envolve aí seja o sistema produtivo interno ou externo operacional dentro dos diversos nichos. E aí é importante a gente entender o modelo de transformação de qualquer negócio, né? Eles possuem as suas entradas, que são os inputs, os recursos necessários para o processo operacional. Então nós temos ali um modelo que seria o de transformação, de manufaturabilidade dessas matérias-primas, agregação de valor em algo que vai sair um produto ou um serviço à demanda de mercado, que seriam aí os outputs. Então, as ferramentas, elas são para todo esse processo ao longo da cadeia de suprimentos. São ferramentas que garantem ali um controle maior das etapas de planejamento dentro das execuções operacionais. Então, no material 3 que vocês têm acesso, eu coloquei ali diversas ferramentas. Já havia dito anteriormente que a grande maioria delas foi desenvolvida por Kaoru Ishikawa, um precursor aí que desenvolveu muitos materiais e conceitos para a garantia e controle da qualidade dentro dos processos. E lá vocês vão verificar que a gente inicia com uma ferramenta muito simples, uma ficha de verificação, uma folha de verificação ou mesmo um checklist, que é aquela que você tem numa pranchetinha e vai ali à linha de produção e faz a conferência das etapas dos processos. Parece simples, mas não é. É extremamente importante. Por exemplo, vamos pegar um nicho aqui de transportes. Qual é o tempo, por exemplo, a nossa região aí dos grãos, né? De soja, milho, algodão e outras. Quanto tempo leva para um caminhão entrar e sair dentro de um armazém? Isso garante a qualidade de um processo. Contudo, a ficha de verificação, ela garante essas anotações precisas. Se isso for ignorado, você não consegue melhorar essa condução dentro daquela etapa. Olha o quão importante é isso aí. Então, assim, é necessário que você diminua o tempo de permanência de um veículo dentro de um pátio para um processo de carregamento. Pode ser dentro de uma indústria também, ou dentro das transportadoras que nós temos aí. Essa ficha, ela não é necessariamente conforme ela está aí, ela é um modelo que você a personaliza de acordo com cada sistema operacional, ok? Mas ela garante a você ali depois a geração analítica dos gráficos de coluna, que nós temos ali o gráfico de Pareto e o diagrama de dispersão. O que acontece com esses gráficos? Eles são, né, na vertical e na horizontal, um para garantir a frequência com que acontece e o outro garante a intensidade de como isso acontece. São dois gráficos que são similares, mas eles possuem ali ações bem específicas de ação. Um vai garantir ali que você consiga visualizar a variação de um problema. Já o outro, ele vai servir para mostrar a frequência com que isso acontece, certo? Intensidade e frequência. São duas coisas diferentes para o mesmo problema. Você trata isso de formas diferentes. E existe até o outro, né, que é o gráfico de estratificação. Você consegue ali fazer ali uma sinalização de quantas vezes aquele mesmo problema aconteceu dentro de um processo operacional. Então, esses três gráficos de coluna, eles são gerados pelos softwares de gestão, que nós temos aí os sistemas MRPs, OPTs e muitos outros que existem dentro do mercado. Grandes empresas acabam até desenvolvendo esses programas porque eles são muito caros, né? Então eles personalizam para a própria organização. Então olha só como é que é bacana. Você tem uma folha de verificação com os itens que você quer fazer o controle e garantir que aquilo tenha, né, a execução conforme planejado. Então você vai lá, coleta como o tempo, né, de permanência de um veículo dentro de um pátio operacional, ou seja, etapas produtivas industriais,
Nossa, a gente poderia pegar aqui muitos e muitos exemplos que nós temos para fazer esse controle, até com um pãozinho francês, quanto tempo leva para um pãozinho francês ficar assado, né? E dentre diversas outras formas que nós temos aí de nichos de mercado. Você vai com essa ficha ou com esse checklist em mãos, alinha, faz as anotações dos pontos que você quer e traz e alimenta no sistema. Uma vez que você alimenta o sistema, você consegue gerar esses gráficos. Inclusive, no Excel, você consegue fazer a geração desses gráficos. Não sei se vocês têm domínio sobre o Excel, né? O Excel básico, se você inserir números ali, você já consegue fazer a geração desses gráficos de coluna e ele teria ali, né, o gráfico de Pareto, o histograma ou o de estratificação, que é aquele que você consegue verificar quantas vezes um problema aconteceu ou o mesmo problema dentro daquela frequência e você consegue tratar aquilo ali de forma mais precisa. E a partir daí você consegue fazer uso de outras ferramentas que também estão dentro do material que vocês têm acesso. Vamos tratar sobre mais uma, que é o diagrama de Chikawa, que inclusive vem com o nome do seu criador, do seu precursor, né? Essa é uma ferramenta muito utilizada dentro dos processos operacionais e para diversas etapas e diversos ramos diferentes dos processos. Por exemplo, essa ferramenta é muito utilizada para desenvolver tratativas de acidentes e saúde dentro dos ambientes operacionais. Então, você consegue identificar as causas, raízes verdadeiras, por que aquele acidente aconteceu. Entende? Veja só, vamos pegar um caso sobre vendas e faltou um produto para uma demanda. O raciocínio lógico para o processo é que você diria, nossa, eu não tenho o produto. Quando você aplica essa ferramenta, a pergunta ela é da seguinte forma, por que não tem o produto? Porque o comprador não comprou. E aí você aprofunda, mas por que o comprador não comprou? Não houve contato com o fornecedor? Né? Faltou o que para com que essa compra fosse concretizada? Ou a gente pode variar esse problema. Por exemplo, o fornecedor não entregou a matéria-prima. Mas por que ele não entregou? Houve problemas na linha operacional dele, houve problemas no transporte. Então, assim, a ferramenta diagrama de Chikawa, ela também é conhecida como 6Ms, porque ela faz tratativa de 6 características que iniciam-se com a letra M, como mão de obra, houve ali, né, o envolvimento da mão de obra para com que aquele problema, para com que aquela parada operacional acontecesse, o material é de baixa qualidade, o que aconteceu com o material para com que desse erro naquilo que foi planejado, ou o método, né, que foi desenvolvido está errado, foi feito de forma errada. Então ele prima ali, né, 3 áreas que envolvem a letra M. E ele também tem outros 3, que é a máquina. Será que a máquina é adequada? A máquina ela é uma máquina atual que possui uma tecnologia avançada para conseguir atender a necessidade operacional e de demanda? As medidas que são acionadas dentro dos sistemas operacionais estão sendo adequadas? E o meio ambiente, que seria ali, digamos, a infraestrutura que envolve todo aquele sistema operacional. Então, você observa que todas essas ferramentas, elas têm essas finalidades de controlar, né? Não se esqueça, nós estamos falando de planejamento, gestão da qualidade. Só que dentro desse intervalo, a gente tem aí o controle dos processos operacionais. Essas ferramentas, elas vão garantir o controle dessa qualidade, certo? Essa variação. Por isso que a gente tem os gráficos de coluna, que sejam para identificar a intensidade de um problema ou a frequência de um problema dentro dos sistemas operacionais. A dica que eu dou antes de finalizar essa aula é que vocês possam acessar uma planilha em Excel,
insira uma quantidade numérica, seja ela qual for, pode ser até mesmo dentro, né, do seu sistema de trabalho aí, e aí você vai lá inserir gráficos, você vai verificar que há todos esses gráficos dentro da planilha de Excel e você consegue ali ter um conhecimento maior sobre essas ferramentas. Nós vamos para uma próxima aula. Até lá!